Boa noite, meus amigos, boa noite a todos vocês. Está começando mais um programa Se Liga na História, nessa terça-feira, dia 16 de fevereiro. Vamos chamando aqui a Elaine. Boa noite, amiga. Boa noite, amiga. Tudo bem com você? Boa noite aos ouvintes, a todos os ouvintes, aos jovens que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais um Se Liga na História. Vamos chamar então o seu Florencio também. Boa noite, seu Florencio. Boa noite, Roseli, boa noite, Elaine, boa noite os internautas que nos acompanham e que enriquecem o nosso programa. Com certeza, né? O pessoal já está chegando, né? A gente vai dando um tempinho aí para o pessoal ir sintonizando, entrando na live aí no nosso bate-papo hoje. Bom, hoje parece que vamos ser 3 jovens aqui, muito jovens, porque um está viajando, outro está voltando, outro tem um compromisso, e ficaram nós 3, né? Mas não tem problema, a gente vai tentar dar conta do recado, Elaine. Isso, vamos dar conta do recado, vamos aí conversar, vamos ver o que vai surgir aí na frente, né? As dúvidas, os interesses, vamos ver. É bom quando estão todos, né? Principalmente jovens, Sim. A Natália, a Bruna, né? Porque sempre eles trazem algo diferente para a gente, né? Então a gente sente muita falta, né? Das colocações da Margarete, que hoje não vai estar aqui conosco, mas a gente vai se esforçar. Vamos. Seu Florencio, só os jovens hoje, né? De uma faixa etária um pouquinho mais alta. Os jovens há mais tempo. Exato. Bom, o pessoal está chegando, né? Vai chegando aos pouquinhos. E vamos começar, né? Começar aqui o nosso bate-papo. Como a gente sempre fala, o nosso bate-papo é baseado neste livro aqui, do Adeilson Sales, né? Que fala sobre os bastidores espirituais dos crescentes casos de suicídio. Então, né, aqui neste livro, os espíritos Luiz Sérgio e da Ivone do Amaral Pereira, eles narram situações emocionantes e de profundo aprendizado no auxílio a espíritos de jovens que se suicidaram e daqueles que pensam em se suicidar. Né? Esse livro aqui trabalha alguns componentes emocionais da vida juvenil, como os conflitos familiares, né? Conflitos de autoestima, ou seja, né? Vários motivos que levam os jovens ao suicídio, à automutilação, enfim. É um livro muito interessante, é um livro que a gente indica para toda a família. Então, vossos jovens profetizarão. Esse é o livro que nós usamos aqui no nosso bate-papo, né? E se você quiser acompanhar também, né? Aí é só você adquirir o livro lá com a Banca Fraternidade, não é, seu Florencio? A banca tem o livro. É isso. Mas só ligar aqui para mim no 3232-1517, que nós temos o livro. As pessoas estão vindo buscar aqui em casa mesmo. Por causa da pandemia, nós estamos com a banca fechada no momento. Mas as pessoas vêm buscar mas aqui... está trabalhando em casa, né? Conforme o caso, eu vou até entregar. Se não for muito longe, eu vou entregar. Fala de novo o telefone, seu Florencio. 3232-1517. Então, 3232-1517, você entra em contato com o seu Florencio, né? Que tem a Banca Fraternidade, e pode adquirir o livro. Então, vamos lá.
Vamos começar aqui, né? Bom, na semana passada, nós estávamos, né, a equipe espiritual continuava a rever, né, sobre a justiça divina em relação ao caso do suicídio de Vitório, e Augusto, um dos membros, né, da equipe espiritual, indagou Ivone. Vitório não vai vivenciar alguma situação que o faça refletir no ato inconsequente? Respondeu Ivone. Ele vai ter o seu momento para sentir em plenitude a extensão do desengano pela atitude escolhida. Mas, para isso, precisa estar lúcido. De que adianta ficar mergulhado num oceano de lágrimas sem refletir sobre o que está vivenciando? Não existe sofrimento inútil. Vamos conversar um pouquinho sobre esse pedacinho aqui, que tem muita coisa aqui, né? Um trecho tão pequeno do livro consegue, né, fazer com que a gente reflita. Por isso que é gostoso quando a gente pega um livro e estuda junto, né, com todo mundo, porque a gente vai fazendo essas reflexões. E aqui, né, vocês lembram que Vitório, ele foi para a escola, foi para a casa dele, né? E ele ainda não sabe o que está acontecendo. Ele percebe que tem alguma coisa de estranho, porque ninguém fala com ele. A mãe, né, tá chorando, sempre agarrada a uma foto dele, mas ele não se deu conta do que aconteceu com ele, porque ele está se sentindo vivo. E aí, seu Florencio, é muito, né, estranho, porque a gente sempre sabe que o suicida, ele passa por um sofrimento muito grande, porque ele fica sentindo todas as consequências do seu ato, né? As dores, os problemas que aquele ato causou na parte física, na parte do perispiritual, ele também sente. E o Vitório, parece que ele não está sentindo nada, né? Ele só está meio assim, achando tudo muito estranho, porque ninguém está falando com ele, então ele está meio confuso. Como é que se explica isso? Isso é para nós vermos que a justiça divina não é como nós pensamos, que bateu, levou, que morreu que matou de tiro vai morrer de tiro. Quer dizer, que o churrasco de hoje vai ser o espeto de amanhã. Que a carniça de hoje vai ser o urubu de amanhã. Não é bem simplório assim. Cada caso é um caso, cada histórico tem o seu peso. O primeiro casal, porque ele comeu da fruta da árvore do bem e do mal, foi condenado a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. E a mulher, a Eva, foi condenada a sofrer o parto, as dores do parto. Mas vejam bem como esse Deus é tão ingênuo, né? Porque o homem venceu e criou os feriados, criou férias, criou aposentadoria, que nem sempre precisa estar ganhando com o suor do seu rosto. E a mulher, por sua vez, veio anestesia, veio técnicas de relaxamento, e a dor do parto também foi por água abaixo. Então, quer dizer, esse Deus que condenou todas as gerações, que já é outro erro judicial, né? O filho não pode pagar. E tá falhando bastante, seu Florencio. Do pai, né? Então, essas coisas faz o homem raciocinar que as questões bíblicas não são tão assim. E hoje a conexão do seu Florencio não está muito boa. Sente o suicida. É verdade. Vê se está ouvindo agora. Dá para ouvir?
Sim, mas está Agora falhando dá. muito. Está cortando bastante Minha sua fala. transmissão, seu Florencio. É uma pena, né? Mas deu para a gente entender, né? Que as coisas não são iguais para todos, né? Não é porque a gente tem um exemplo que aquele exemplo vai servir para todos os desencarnes, né? Como o senhor falou. Ah, deu um tiro, não vai morrer de tiro. Não é bem assim, né? Não é tão simples assim como a gente imagina, né, Elaine? Não pode ser generalizado, né? Tudo tem a sua causa, né? Tudo tem o seu motivo, tudo tem. Então, cada um é cada um, cada história é uma história. Mas uma coisa interessante aqui, né, que o Augusto, ele fala assim, não vai acontecer alguma coisa aí que faça com que ele reflita no ato que Está cortando a tua voz. Agora é a Congelou. sua que está cortando. e isso é importante. Congelou a tua voz. Está Hoje cortando, a Roseli. internet, eu acho que essa chuva aí pegou e entrou tudo nos cabos aí, viu? Tá ruim mesmo. Então, eu acho que, assim, né, o que a gente vê é que sempre tem alguma coisa, você vai e reflita. Até aquele mais endurecido vai ter esse momento. Isso que é interessante. Né? E ele está aqui, o Augusto, ele está querendo, né, ver esse ponto na hora. Qual vai ser essa que liga? E aí Ivone fala uma coisa também muito interessante, né? Que cada um tem o seu momento. Seu Florencio, cada um tem o seu momento para refletir, para cair em si, para poder parar e pensar, né? Não é na hora que a gente quer. E também o sofrimento sem finalidade não se justifica. E todo o sofrimento ele tem uma finalidade, um propósito. E o Vitório não estava assim em condições de sofrer, ele estava muito confuso. E o sofrimento para ele não traria um significado de reflexão e de arrependimento. Isso ele só vai ter mais tarde, quando ele tiver uma consciência plena do seu ato. Por enquanto, ele não tem consciência daquilo que fez. A Ivone fala isso, né? Que não existe sofrimento inútil. Então, muito interessante, porque aí ela continua: de que adianta ficar mergulhado num oceano de lágrimas sem refletir sobre o que está vivenciando? Então, né, o sofrimento é para isso, para a gente poder refletir. E a gente teima, né, Elaine, em não parar para pensar, né? Para pensar. Quantas vezes acontece coisas na vida da gente que é assim, pensa no que está acontecendo. Não, a gente uma parada. Reclamando do sofrimento, mas refletir o porquê daquilo, não, né? Não, e a gente sabe que toda dor e todo sofrimento tem um ensinamento, né? Então, um ensinamento, é um aprendizado, mas na hora que nós estamos sofrendo, na hora que nós estamos passando por aquela dor, nós não paramos para refletir, a gente só reclama, só questiona, então Deus não existe, né? Que Deus é esse? Mas a gente pede e aí não vem aquilo que a gente quer, então a gente acha que nós não somos merecedores, e muito pelo contrário, né? Às vezes Deus envia aquele sofrimento, Deus envia aquela dor, que é para que nós paremos, refletimos e vemos assim o quanto foi benéfico aquele sofrimento, aquela dor, mas na hora que nós estamos passando por isso, a gente não consegue enxergar, né? Então, por isso que é importante Por isso que é importante o conhecimento, né? A gente ter conhecimento, e que nem a doutrina, ela nos dá esse acalento, né? Ela nos dá essa reflexão para que a gente não se sinta assim tão fragilizado, mas a gente escorrega, né? Nós somos imperfeitos, então a gente ainda
escorregamos ainda nos lamentamos muito, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Cada um está num degrau, cada um está num tempo. E esse tempo vai ser bom para todo mundo, né? Nada que depois de uma chuva vem o sol, não é assim? Sempre quando vem a chuva, vem a tempestade, logo depois vem o sol, vem o arco-íris, e aí a gente para e fala, nossa, passou, né? Tudo passa. E eu fiquei com tanto medo daquela chuva, daquela tempestade, né? E agora aí, olha esse tempo lindo e maravilhoso, né? Não, e mas você viu o sol depois que saiu, né? Você vê hoje, né? Hoje nós tivemos um exemplo aí, né? Começou aquela chuva forte e, de repente, depois passou. É assim na vida da gente, né? Tudo vai passar. As coisas ruins, né, vai passar. As coisas boas passam também. Também vão passar. O importante é a gente aproveitar o momento, né? O momento atual. Se for alguma coisa, um sofrimento, que a gente aproveite para aprender, para refletir, para fazer uma mudança. Se for coisa boa, vamos aproveitar aquilo para a gente agradecer, né, a Deus, mostrar nossa gratidão por tudo estar correndo bem. Ou seja, é viver o momento. É viver o hoje, né, Roseli? É viver o hoje, viver o presente, né? A gente tem que viver o presente. Mas nós somos tão acelerados que a gente só ou vive de passado, né? Fica se remoendo com as coisas do passado, ou então a gente quer as coisas muito lá na frente, a gente quer que tudo aconteça muito rápido, e não é assim, né? A gente fica imaginando o futuro, né? Projetando o futuro muito rápido, e não é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente ainda acaba se machucando, né? Ficando mais ainda doentes por conta dessa nossa pressa, porque a gente não quer acompanhar da forma que tem que ser. O tempo que tem que corretamente, né? A gente não quer acompanhar. Ou a gente quer que as coisas aconteçam logo, ou a gente fica voltando para trás, vivendo tudo aquilo que a gente já passou, né? Não que o passado não seja importante, a gente sabe que o passado faz parte da nossa história, mas a gente não deve, né? O Chico, ele fala isso, né? Que a gente não deve ficar mergulhados nesse passado, porque ele faz parte da nossa história, mas que ele nos aconselha a não ficarmos mergulhados nesse passado, porque senão a gente vai se afundando mais ainda. Então, nós temos que ser agradecidos por tudo, tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins. Mas a gente ainda é cabecinha dura ainda. Ainda somos cabecinha dura. Mas tem jeito, não tem, seu Florencio? Muitas vezes as religiões atrapalham mais do que ajudam. Imagina a ideia de penas eternas. O que é que o cara que cometeu um erro ele pensa? Ele pensa assim, perdido por um, perdido por mil. Verdade. Já que eu fiz um erro, vou continuar errando. Então, ele não tem aquela esperança do reconforto, de alguém que o acolha, o que a doutrina espírita mostra. O suicida que está no Vale do Suicida, ele já está vigiado por espíritos benfeitores até que ele mostre condição de ser ajudado. Porque é necessário que o indivíduo que muitas vezes suicidou-se pelo orgulho, pela vaidade, né? Como foi o caso do escritor português, o Camilo Castelo Branco, ele era escritor e ficou cego, então ele deu cabo da própria vida. Ele sabia que numa gaveta tinha um revólver e deu um tiro na cabeça. Por que ele fez isso? Já que eu não posso matar Deus, eu me mato. É aquela revolta que o indivíduo tem. É claro que a consequência dele foi grave, ele sofreu bastante, né, na vida espiritual para dimensionar os seus próprios atos. Mas assim, o Vitório, naturalmente, ele não tinha essa... Ele tinha uma baixa autoestima e isso levou ao suicídio. Claro que estimulado por entidades que queriam que ele desse cabo à própria vida.
Então, tudo isso vai pesar, vai servir de atenuante nas condições de recuperação dele. Por isso a importância, né? Por isso a importância de um lar equilibrado, né? Um lar equilibrado, onde há o diálogo, onde há conversa, né? O olhar um para o outro, né? Porque às vezes a gente vê o nosso filho triste, todo mundo, né? Todos nós que tivemos filhos, a gente sabe que em algumas fases da infância ou da adolescência, eles estão assim, num momento mais triste, mais reservado. Então, eu acho muito importante esse olhar, né, verificar o que está acontecendo, o porquê que você está desse jeito, aconteceu alguma coisa, né? Aquela perguntinha, né? No que eu posso te ajudar? Né? Eu posso te ajudar? Né? Fala para mim, né? Então, é muito importante essa aproximação, porque a gente sabe que no mundo atual, agora não, a gente sabe que nós estamos vivendo num momento, né? Nem precisa falar, todo mundo está sabendo que a gente está vivendo um momento diferente, mas mesmo assim, cada um no seu canto, né? Cada um no seu quadrado, né? Como os jovens falam. Então, é muito importante que as famílias se preocupem um com os outros. Às vezes meu filho está muito quieto, ele só fica na televisão, ele só fica jogando, né? Mas por que será, né, que ele só está ali? Então, porque ele tinha, aqui o nosso amiguinho, ele tinha uma autoestima muito baixa, né? E será que, a pergunta, né? Será que se tivesse sido observado, né? Tivesse sido orientado, né? O caminho era outro? Ou será que isso teria que acontecer mesmo, né? Então, são questões que a gente vai discutindo, né? Vai pensando. Exatamente, né? E continuando, Ivone, a misericórdia divina se vale de todas as possibilidades para levar responsabilidade aos seus filhos. As leis divinas não operam como os homens, que se utilizam do sentimento de culpa alheio para submeter quem errou ao escárnio e à humilhação. O amor de Deus deseja que as criaturas humanas despertem para a grande realidade de que todos somos responsáveis pelas nossas vidas. A justiça divina ainda não foi compreendida em sua magnanimidade. Realmente, né? A justiça divina, ela é tão profunda, tão ampla, que a gente não consegue entender, porque a gente julga tudo com o nosso julgamento ali falho, pequeno, né? O nosso senso de responsabilidade. Então, agora, a misericórdia divina, ela é imensa, assim como a justiça. Seu Florêncio. O homem, ele procura se aperfeiçoar nos métodos de reeducar o homem, né? Tanto é que o presidiário, a gente costuma chamar de presidiário, mas nas leis ele é chamado de reeducando. Agora, é claro que não se aplica as leis como elas deveriam ser, né? Os presídios são superlotados, as condições desumanas. Claro que isso aí não recupera ninguém. Mas nos seus tratados está escrito lá no papel, reeducando. Então, as leis divinas que são mais perfeitas que a nossa, eles procuram também nos dar oportunidade para nos reeducarmos. Uma psicóloga americana chamada Ellen Wambach, ela fez uma experiência com vários pacientes, que levou-os até o limiar da encarnação. E ela fez várias perguntas, entre elas, assim, qual o seu propósito de reencarnar? E as respostas foram as mais variadas, né? Uma grande porcentagem para se reconciliar com o familiar, outra para desenvolver a humildade,
outra para, naturalmente, se aperfeiçoar, ser mais humilde. Então, havia um percentual de respostas que ela foi catalogando e foi juntando de formas que alguns propósitos venham acompanhados de um conselho. Fazer ao outro o que queira que se faça para si, que já é a chave áurea de Jesus, né? Então, todos os reencarnantes tinham o propósito de melhorar, de evoluir. E ninguém veio com o propósito de matar ninguém, com o propósito de trair. Então, isso aí são os desvios no caminho. São esses desvios aí que acabam, né, colocando tudo a perder. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no item 33, ele nos fala do Código Penal da Vida Futura, e podemos aprender e refletir nas consequências da atitude do jovem Vitório, como nas ações praticadas por todos nós. Resumindo assim, em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, seria isso, né, seu Florencio? Quanto mais imperfeito, mais sofrimento? Ah, sim, porque aí, muitas vezes nós só evoluímos pelo sofrimento. Nós somos empurrados pela dor. Porque quando nós sofremos, nós acabamos por compreender a dor do outro. O dia que você for entubada, você vai entender o sofrimento daqueles que estão entubados. Porque você já passou por aquilo. Já criou uma sensibilidade para com todos aqueles que sofrem uma intubação hospitalar. Então, estar no hospital é um sofrimento muito grande, porque os métodos, tentando aliviar, causam outros sofrimentos. Então, as leis divinas, elas são muito justas. É claro que a nossa evolução é muito lenta, e por isso que ocorre em múltiplas encarnações, e nós às vezes ficamos 200 anos lá no plano espiritual para ter uma oportunidade de reencarnar e de reencontrar, porque todos os nossos parceiros com quem nós temos algum débito estavam desencarnados também. Quando eles reencarnarem ou encarnarem ao mesmo tempo, é que nós vamos nos reajustarmos com eles. E aí nós vemos que o pai do Vitório, que devia cuidar do Vitório, no entanto, estava omisso. É verdade. 2. Toda imperfeição traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja uma condenação especial para cada falta. Interessante isso, não é, Elaine, né? Não existe uma penalidade especial, uma condenação, é isso. Não, são consequências. São consequências. Muitas vezes nós é que procuramos esse sofrimento, né? Às vezes o sofrimento ele não existe, mas nós procuramos esse sofrimento. E aí nós nos achamos injustiçados. A gente fica procurando um culpado para aquele nosso sofrimento. Mas, na verdade, nós mesmos somos culpados das nossas próprias dores e dos nossos próprios sofrimentos. É verdade. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, ele pode também igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo suas obras. No céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Ou seja, se a gente quiser, né, se a gente tiver vontade, né, se a gente se esforçar com muita boa vontade, a gente pode se libertar dessas imperfeições que nos levam ao sofrimento. É simples, seu Florencio. Isso nos reporta aquela história daquele livro Deficiente Mental, porque fui um. A gente sempre repete essa história porque ela tem uma reflexão muito interessante.
O Alfredo nasceu deficiente mental. Viveu 14 anos, com seus brinquedos, com suas pequenas e limitadas distrações. Aí ele desencarna, passa por um tratamento na vida espiritual e recupera-se da condição de deficiente mental. Então ele quer saber por que ele nasceu deficiente mental. E aí foi mostrado a ele que numa grande guerra, ele e mais 3 amigos eram médicos e fizeram experiências terríveis. Tudo bem. Aí ele quer saber aonde estão os amigos deles. Aí disseram que um amigo dele nasceu, é médico novamente, só que está trabalhando com crianças carentes na África. Aí ele falou, mas ele não é deficiente? Não. Mas por quê? Eu dei muito trabalho para a minha família, as minhas irmãs perderam muitas oportunidades porque o meu tratamento custava muito caro e, no entanto, ele não nasceu deficiente mental. Aí o Espírito falou a ele o seguinte, cada um age de forma diferente. Você se autodestruiu de remorso. E ele reagiu da seguinte maneira, já que eu fiz muito sofrer, eu vou querer muito amar. E projetou uma encarnação para servir a crianças carentes na África. Aí ele perguntou, e o outro? O outro também não é deficiente mental, não se arrependeu do que fez, não sentiu remorso, coisa nenhuma, então não se alterou. Ele está reencarnado, vai sofrer de algumas enfermidades graves, para um dia despertar a sua sensibilidade que ainda não despertou. Então, cada um, os 3 cometeram o mesmo crime, o mesmo ato, mas cada um reagiu de forma diferente e teve uma encarnação com consequências diferentes um do outro. Então, a gente pensa que tudo é igual e não é. Não é. Cada um Não é cada é. um, né? E a gente pode anular o mal que a gente fez, né? Fazendo bem. É tão simples. E a gente continua batendo na mesma tecla, ou querendo, né, se fazer de coitado, né? Fica ali com aquele remorso, com aquele sentimento de culpa, que não vai adiantar nada. Você não vai sair daquele ponto. Aquele ciclo, né? Vai ficar rodando, rodando, a né? A culpa não deixa você sair daquilo, né? E o caminho é o amor mesmo, né? Fazer pelo outro aquilo que você não fez no passado. Então, agora eu estou tendo uma oportunidade nova, então eu vou aproveitar. E a gente deveria fazer isso, né? Acho que seria muito menos dolorido. Não que esse médico, como o senhor falou, não tivesse sofrimentos, né? Decepções na vida, mas fica mais fácil, né? Ele teve vontade, né? Ele acionou a alavanca vontade, né? Então ele foi atrás, ele foi em busca, ele não ficou ali remoendo o passado dele, né? Ele foi em busca da felicidade, porque não existe felicidade plena. A felicidade ela está dentro de nós, basta a gente ter vontade e ir atrás, correr atrás dela. Ficar ali parado, esperando que tudo caia do céu, não vai cair nada do céu. Se a gente não for atrás, se a gente não for em busca, né? Então, a gente vive situações assim, né? E a gente fica naquela situação assim, de coitadismo, a síndrome do coitadismo, né? Eu sou vítima, eu sou o coitado, né? Tudo acontece comigo. E não é assim. Né? A gente tem que ter olhos mais abertos, né? E seguir em frente. Todos nós temos o direito mais atentos, né? Bom, a equipe espiritual, olha só que legal, né? E a gente acha, né, que a gente não está sendo assistido, que nada acontece lá do outro lado, né? Mas olha só que interessante. A equipe
espiritual, preocupada com a possibilidade de novos casos de suicídio, né? E eles estavam já sabendo que entidades ignorantes continuavam os esforços incentivando outros jovens, resolveram, então, promover um encontro com os espíritos protetores dos estudantes. Olha só que interessante, né? Eles já se adiantam, né? A gente pensa aí que a gente está nessa pandemia e que a espiritualidade só está tomando conta agora, que nada, eles já começaram antes, eles já sabem do negócio que vai acontecer e eles já começam a tentar ajudar, né? Sem interferir no livre-arbítrio de ninguém, mas eles vão tentar, eles vão se esforçar. E aqui, olha que interessante, né? Eles fizeram um encontro com os espíritos protetores. Eu fico imaginando, hein, seu Florencio, né? Um encontro desses espíritos que têm as mesmas preocupações, que estão todos preocupados com esses jovens, querendo achar uma forma de ajudar esses jovens. Muito interessante essa parte. Imaginarmos que Deus nos ama tanto que delegou um espírito saber para que tenha uma estratégia como agir com esses jovens que estão cometendo suicídio. Então, para que haja um plano. E é isso que eles estão pretendendo fazer. Muito interessante. Então, eles seguiram ao centro espírita, que era frequentado por Priscila. Lembra da Priscila, gente? A Priscila era a diretora da escola. Era um local simples, o centro, né? Mas muito harmonioso. Logo na entrada, eles foram saudados amorosamente por Antenor, que era o espírito responsável pela orientação doutrinária, que aceitou auxiliar a equipe espiritual em seus propósitos. Toda a casa espírita, né, no plano físico, tem, além dos seus trabalhadores aqui encarnados, tem os trabalhadores no plano espiritual, né? Tem a casa no plano espiritual. E eles estão sempre atentos. Tem toda aquela infraestrutura que nós temos na casa espírita, né? Com os diretores, com os responsáveis, né? Tem no plano espiritual. E aqui, olha, né, tá falando isso para a gente, né? Tá comprovando isso, que toda casa, né? Você vai chegar nessa casa antes de você ser atendida por uma pessoa ali encarnada, você já vai ser acolhida pelas entidades que são responsáveis por aquela casa. Então, quando você pensa, né? Quando você pensa em ir numa casa eles espírita, já estão eles já fazem a conexão. E às vezes, eu li, né? Acho que foi no livro Aconteceu na Casa Espírita, ou no outro, não sei se o seu Florencio pode refrescar, ou se foi em algum livro que eu li, e quando você coloca até o nome na cestinha, né, pedindo vibrações, aquela equipe responsável por aqueles nomes, se ele estiver lá na plateia, ele vai lá na plateia e já vai te atender antes de você tomar o passe, antes de você ouvir a palestra, né? Então, tudo é um processo, né? O silêncio, ouvir a palestra, não só ir para tomar o passe, até na hora que você está ouvindo a palestra, você está sendo tratado. Né? Então, eles vão lá, olha, a Elaine, aquela que está lá na plateia, ela está com aquele... Acho que foi até um livro que eu li, até para o Clube do Livro, que falava isso. Ele foi lá na plateia atender aquela pessoa que estava necessitando. Então, é uma infraestrutura riquíssima, né? Esses amigos espirituais, quando nós adentramos a uma casa espírita. É um trabalho muito bonito. E a gente tem que ter o cuidado de não julgar. Né?
Como assim? Oi, seu Florencio. Julgar... Outra. Pode falar, seu Florencio. Está cortando a tua voz, Roseli. Uma vez eu assisti uma palestra de uma loira lá da Bahia, muito bem falante, e ela é médio vidente. Ela está observando que as pessoas colocavam na cestinha e um estava escrevendo, pedindo um emprego. Ela deu aquele sorriso, o espírito virou para ela e perguntou assim, é para você que ele está pedindo? Porque a gente julga, né? Olha, eu já ia julgando, eu já ia falando aí. Tem gente que chega na casa espírita, na hora do passe, correndo, entra, toma o passe correndo e sai correndo, né? E vai embora, não assiste a palestra, não conversa com ninguém, né? Entra assim, eu vim correndo tomar o passe, não, vai lá, toma o passe e vai embora, né? Eu já estou julgando. De repente, é por aí que ele vai começar, né, a entender um pouquinho. Seu Florencio, aprendi mais uma hoje. Não vou falar mais isso, não. Deixa quem faz, só para tomar um passe, né? Deixa tomar só o passe. Deixa tomar só o passe. Não tem problema, não. Tá certíssimo. Cada um tem o seu momento. Aqui não está no momento dele. Não dá, né? Só quer aquela parte ali, porque para ele aquilo é importante. Não adianta também ficar na palestra, porque ele não vai entender nada, ele não vai nem estar prestando atenção naquilo, né? Não, é o despertar, né, Roseli? É o despertar, tem que despertar dentro de você, né? Porque se não despertar, não vai te dizer nada, você vai estar ali só ouvindo, você só vai acumular aquilo e não vai te fazer nada. Né? Então, quando acontece esse despertar, aí tudo muda, né? A gente fica assim, nossa, como que aconteceu isso, né? Então, é assim mesmo. E aí, o Antenor comentou sorrindo, né? O Antenor é esse espírito responsável pela orientação doutrinária da casa que eles foram. Ele disse o seguinte, a reunião da noite é voltada para o atendimento aos nossos irmãos necessitados. Mas temos alguns minutos reservados para comunicação e orientação. Sugiro que um de vocês se aproxime do médium que tenha mais similaridade fluídica com quem vai se comunicar e, no momento oportuno, fiquem à vontade para as orientações. A equipe espiritual permaneceu em silêncio, refletindo, enquanto os trabalhadores chegavam ao centro espírita. Olha, né? Eles vão aproveitar aquele momento da reunião, que é para atendimento aos irmãos necessitados, para que um deles, dessa equipe, possa passar, né, algumas orientações, né, passar algumas informações, esclarecimentos, e isso, né, a gente vê como a espiritualidade, ela tenta nos alertar. Então, eu tenho certeza que naquele grupo ali que vai participar dessa reunião, vai ter alguém ali que vai captar essas orientações e vai levar para si. Porque as orientações, quando elas vêm, né, seu Florencio, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, elas são orientações gerais. Até mesmo uma carta, quando recebe de um ente querido, ela, além das informações que esse ente está dando para a família, ela está dando uma demonstração para todos que a vida continua, que tudo é uma continuação, que nada termina, que os laços não são desfeitos. Então, a mensagem que veio para Beltrano serve para Cicrano, serve para todo mundo. Então, né, basta você ter ouvidos de ouvir mesmo. E aqui, eu imagino como que vai ser essa reunião, né? Quanta coisa importante, quanto aprendizado eles vão ter nessa reunião. Só que a gente vai ficar sabendo só na semana que vem o que vai acontecer nessa reunião, gente. Mas vamos, antes, né, da gente saber o que vai acontecer na semana que vem, vamos falar um pouquinho do que ele está falando aqui, seu Florencio. Ele também dá algumas
informações importantes aqui, o antenor, para a gente, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem como é a comunicação espírita numa reunião mediúnica. Tá? Cortou a tua fala. Italiano, né? Eu percebi. Então, ele dá as orientações aqui. Então, muita gente não sabe como é o mecanismo de uma reunião mediúnica. Ele fala assim: aproxime-se do médium, né? Um de vocês, para aqueles espíritos que estavam lá, que nem o Luiz Sérgio, a Ivone, né? Estavam lá, o Augusto também. Ele disse assim: se aproxime do médium que tenha mais afinidade fluídica. Então, quer dizer que não é com qualquer médium que os espíritos podem se comunicar, não é, seu Florencio? Às vezes o espírito até quer comunicar, mas não consegue, não tem afinidade, o médium não capta os seus pensamentos. Então, é preciso que ou que tenha ou que seja criado, em alguns casos, né? Criada essa condição de afinidade. Quando o espírito precisa se comunicar a uma necessidade, então o médium muitas vezes fica 2, 3 dias com aquele espírito, criando uma sintonia, uma afinidade, para que aquele espírito possa se comunicar. Mas, no caso aí, esses espíritos precisariam ter afinidade, precisariam ter um médium que conseguisse captar mensagens do Luiz Sérgio, do Ivone, que são espíritos diferenciados, que é preciso também que o médium tenha alguma afinidade. O médium gosta muito de ler, e se afinize com esses espíritos. Então, é necessário que o espírito encontre uma afinidade. É o caso da gente querer um ente querido lá do centro desencarnado, porque ele deu uma comunicação e ele não encontra nenhum médium sensível para a sua ação, essa condição de comunicação. Que de início, assim, às vezes é difícil encontrar um médium sensitivo que capte a inspiração do espírito mais elevado. Mas eles devem ter suas técnicas também para criar essa afinidade. Exatamente. Então, é interessante isso. Não é qualquer médium que vai receber. As pessoas imaginam, você é médium, você pode receber uma comunicação de um parente meu, da minha mãe, do meu filho. Não é assim, tem que ter essa afinidade com o espírito. E muitas vezes, né, como o senhor Florencio falou, né, se há essa necessidade da comunicação, e essa afinidade aí é meio complicada, esses espíritos, principalmente os sofredores, né, que estão passando por um sofrimento muito grande, eles são ligados ao médium bem antes. E aí, né, você vai tendo aquele momento ali de conhecimento, vamos dizer assim, né? Você vai sentindo o que aquela entidade, aquele irmãozinho está sentindo, né? Você vai podendo assimilar os sentimentos dele, para você poder fazer uma comunicação mais fiel possível, né? Um exemplo disso, e a gente fala, né, que isso daí não é porque o médium é novato, ou o médium, não é um médium muito dedicado, é um médium isso. Não, isso daí acontece e é para todo mundo. Tanto é que aconteceu com o Chico, quando ele foi começar a psicografar com o André Luiz, né? Eles tiveram um bom tempo, né, ali os dois ligados, para que ele pudesse começar. Então, olha só, né? Para ele 2 anos acompanhando o Chico, contando histórias para o Chico, para criar uma afinidade, porque ele tinha uma tarefa muito importante que ia precisar de muitos detalhos. O trabalho é sério, né? O trabalho é sério, né?
O Exatamente. trabalho é sério, ele é não um é trabalho assim, que não. não é de um dia para o outro, né? É uma coisa que vai sendo trabalhada dia a dia, né? Então a gente percebe, né, como que acontece esse trabalho, né? A serenidade do trabalho, a responsabilidade, né? Tudo isso também engloba também, né? A responsabilidade. Exatamente. Bom, gente, hoje o nosso programa vai ficando por aqui, porque a nossa internet hoje não está muito legal, né? Eu acho que cortou muito, então a gente gostaria até de continuar, mas às vezes isso até atrapalha um pouco o nosso bate-papo aqui. Mas eu acho que deu para a gente, né? E os participantes aí, você conseguiu acompanhar? Então, hoje está bem assim, né? O pessoal não está com muita vontade de conversar, seu Florencio, é uma pena. Mas a Edna está aqui, desejando boa noite para todos, a Dora também está aqui conosco, a Alice, o Adrian está aqui conosco também. Ah, tá aí o Adrian eu não vi. O Adrian está aqui com a gente também. A Cidinha também está aqui conosco. O Matheus. Então, o Matheus hoje não está aqui com a gente. Não está. Acho que o Matheus, ele não está aqui no nosso estúdio, né? Que o Matheus geralmente está aqui no nosso estúdio, mas de repente, a Edna falou que, né, apesar da internet estar ruim, o programa foi ótimo. Ai, obrigada, Edna. É uma pena, né, que algumas coisas a internet acabou cortando por conta dessa falha, e são explicações tão importantes, né, que o seu Florencio e a Elaine fizeram, mas então, eu acho trouxe, que deu para a gente até uma entender história. Bem. Vamos lá. Tinha separado uma história e ela tem assim o sentido no sofrimento, né? Aí, mas como a internet está assim, a gente deixa para a semana que vem. Não sei se. Então não vai fazer hoje. Você acha que dá? Vamos tentar? Dá, seu Florencio? Vamos tentar? Acho que dá. Eu estou ouvindo bem ela, acho que dá. Tá. Então tá. Então, é uma psicografia do Chico pelo espírito Meimei, do livro Ideias e Ilustrações. E o título é Um Vaso. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes necessidades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso da sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também esclareceu o anjo bondoso: o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Chico Xavier. Não deu para te ouvir.
Belo exemplo, lindo, muito bonito, Lindo, né? Que a gente possa, né, ser esses vasos aí, né? A gente vai vai entrar no forno várias vezes, mas se for para sair bonito no final, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A justiça divina, ela não falha, não é verdade? Não falha. Anne, muito obrigada por mais esse bate-papo aqui muito gostoso de toda terça-feira. Eu acho assim, a terça-feira é muito gostosa com vocês. Muito, muito. É muito gostosa. Eu é que agradeço a oportunidade de aprender, né? Porque a gente está aqui com os jovens, a gente aprende mais, né? Mas com os ouvintes... sim, porque eles colocam cada coisa, né? Assim, né? Eles colocam cada observação muito boa. Isso, mas nós estamos sempre aprendendo, né? Entre nós, com os ouvintes, a participação deles, né? E os comentários é um incentivo para que a gente possa ter essa vontade de aprender, né? Vamos ter vontade de aprender cada vez mais. Como dizia o Gonzaguinha, a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso Verdade, mesmo. Olha, isso mesmo. Mas eu não esqueci o coraçãozinho. Vocês trouxeram, eu trouxe o meu. Deixa eu só falar uma coisa, né? Mais para frente, nós temos novidades aí da nossa abertura, né? Música nova. Música feita especialmente para o Se Liga na História. Então, fiquem aí ligadinhos que, não sei se essa semana, na outra... Vem aí a música e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, tem novidade aí. Então, beijo no coração de cada um. Beijo no coração, ó. No coração. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.